Olá, pessoal, dando seguimento aos nossos casos curtos, hoje nós vamos sair um pouquinho do hipotireoidismo, vindo aí de uma sequência de 4 semanas seguidas com hipotireoidismo subclínico. Hoje nós vamos entrar aí num casinho um pouco mais denso, eh, sem nenhum preconceito contra os clínicos gerais que têm dado olhada nos casos, né, e tem feito uma coisa voltada para, eventualmente, para pessoas da área clínica, mas este está bem para o pessoal da endócrino mesmo. Então, se você for clínico e quiser olhar até o final, fica aí até o final. Tem umas coisas legais para vocês também, mas a questão de decisão, de discussão, vai muito para o endocrinologista hoje. Então, uma baixa estatura, GH, risco de neoplasia. Menino, 13 anos, sexo masculino, veio para avaliar crescimento com desejo de uso do hormônio de crescimento. A família estava preocupada com a estatura final e já tinha ouvido falar de usar GH. A estatura do pai, 1,78 m, da mãe, 1,55 m. E o motivo da consulta veio essencialmente porque o pai tinha sido paciente do meu pai na infância e na juventude. Então ele falou: procura lá o filho do Dr. Nomar, e que foi meu médico, enfim, eles não são do estado, mas estavam resolvendo questões familiares e resolveram me procurar. Muitas dessas consultas por baixa estatura, eu dificilmente e não recomendo que solicite exame antes da consulta, mas às vezes quando já vem referenciado para a estatura, a única coisa que eu peço às vezes para trazer é uma idade óssea. Falei: traz então uma idade óssea, que a família perguntou: posso levar exames e tal? Eu falei: traz uma idade óssea, e aí depois aqui a gente avalia o que vai ser necessário. Ele já trouxe a idade óssea, e é por isso que eu botei aqui a previsão. E o primeiro ponto aqui de discussão para o pessoal da endócrina, os residentes, é: utilize o Bonexpert. É muito bom, vocês acessam pela internet, e aí você bota aqui, não botei o nome dele, o sexo, como que você seta isso aqui. O ideal é que você coloque, calcule a estatura-alvo da família e você adeque a população com a estatura, com a previsão de estatura mais próxima da estatura-alvo, porque aqui nesses gráficos só tem europeu, não tem a nossa população. Então, a forma da gente adequar isso é assim: você escolhe a população que o alvo dessa população se aproxima o máximo da estatura, da previsão de estatura final do paciente, no caso que vocês estão avaliando. E aí ele trouxe, já tinha uma idade óssea de 14, ele está com 13 anos, botei aqui a estatura dele, do pai e da mãe, e a previsão realmente dele, uma previsão que não é muito boa para o menino. A gente fala que é menino abaixo de 1,70 m, é muito frequente eles buscarem esse auxílio para tentar aumentar a estatura final. E a previsão dele estava realmente 1,65 m. Ele tinha algumas demandas não de esporte, mas de uma questão de serviço militar, de alguma coisa que ele tinha um foco e precisava realmente essa estatura, ele não conseguiria. E aí, no meio da anamnese, a mãe fez a revelação que é o que motivou a trazer esse caso. Ela falou: doutor, o pai dele foi diagnosticado com neoplasia endócrina múltipla há menos de um ano e teve que operar um tumor do pâncreas. E aí, o médico que operou e que fez depois o diagnóstico do pai, solicitou exames para esse menino, e ela já trouxe. Tá? Então, o pai já tinha solicitado investigação do filho, né, por orientação do médico dele, e os exames que ele solicitou foram um screening de cálcio, fósforo e PTH e um teste genético. Tá? E eis que o teste genético, o menino tinha essa variante 654, tá? A substituição aqui de guanina por timina, uma mutação splice, tá? E é uma mutação que, mesmo sendo, e a mãe veio com essa dúvida, ela tem uma formação de área de saúde: mas ele é heterozigoto e tal. Eu falei: não, porque é uma herança autossômica dominante, mesmo essa heterozigose, dependendo da mutação, ele é considerado de risco, ele é portador de nenhum. Então ele efetivamente, apesar de ver escrito lá heterozigoto, ela queria saber, mas eu falei para ela que, obviamente, que eu não lembrava, longe de saber de cabeça a mutação, mas eu fui pesquisar, olhei e falei para ela: olha, quando ela já trouxe o dado, eu já sabia
de muitas coisas já de cabeça do screening. Então isso para ela foi bom, porque ela se sentiu confortada no sentido de eu ter conhecimento do que ela estava me trazendo, né. Mas obviamente que eu fui olhar e fui estudar a coisa como eu trouxe aqui para vocês. Então é uma mutação no sítio de splicing, tá, o erro no processamento do RNA mensageiro, no caso desse menino, ele já produz a proteína menina não funcional, tá. Então, que a questão da menina é basicamente essa, a função supressora de tumor, por isso que ele não tem um tumor ainda, mas ao longo da vida ele vai expressar o tumor. Então esse gene tem participação em supressão tumoral, tá. Então em função disso que, né, a maior parte dos doentes que têm alteração genética até os 50 anos eles expressam todas as 3, o tripé da doença, tá. Então, a implicação clínica ali, alta penetrância, tá? E a questão dele basicamente é a vigilância rigorosa de tumores endócrinos e não endócrinos desde a infância, que é o que a gente vai discutir aqui, tá? Então, para vocês de endócrino, vocês já sabem isso de cor, né? Nenhum é PPP, pâncreas, pituitário e paratireoide. Lembrando que da paratireoide geralmente é hiperplasia. Em geral, os tumores de hipófise, apesar de poderem ser, além de prolactinoma, produtor de GH, são tumores benignos e o grande medo nosso é o tumor de pâncreas, que é o que efetivamente leva ao óbito esse paciente, tá. Então, hiperplasia, tumor, obviamente que para um menino com baixa estatura não deve ser se ele tiver, não deve ser um tumor produtor de GH, mas o que traz medo pra gente é o pâncreas, tá. E aí ela trouxe o exame, ele tinha um cálcio de 11, um pouco acima, com PTH normal, e eu falei: "Olha, ele já tem hiperparo". Ela falou: "Ah, mas mesmo com PTH normal", e eu expliquei para ela, né, o menino estava na consulta, o menino muito bonzinho e compreendia as coisas, mas em algumas horas eu não podia falar de forma muito clara pelo entendimento dele, e obviamente para um cálcio de 11 esse PTH era para estar suprimido, então o PTH é inapropriadamente normal, então ele já está com hiperparo, está com 13 anos. Então é a manifestação mais frequente mesmo, tá, início precoce, pode começar até antes dos 5. E o problema para a gente, para abordar, é que é doença multiglandular e hiperplasia, diferente do adenoma esporádico, isso traz um desafio cirúrgico para essas crianças, né, e para as neoplasias endócrinas múltiplas como um todo, tá. E aí eu fui buscar coisa nova para ele e eis que tem um guideline agora do ano passado, que é que é uma recomendação em guideline no módulo que ele chama de, Delphi Expert Panel, que é um modo de você pegar vários especialistas e eles de modo sem um saber a resposta do outro, eles irem respondendo, né, de pessoas com conhecimento e experiência dentro da síndrome, e eles vão respondendo e se cria, mediante a convergência de opinião deles, em mais que 75, 80%, dependendo do de qual critério adotado, eles mudam algumas recomendações. Isso é diferente de uma recomendação baseada em estudo, é basicamente uma reunião de especialistas para trazer, novas recomendações, e foi isso que foi feito, tá. Então foi publicado ano passado, em 2025, e eu vou trazer basicamente as questões para criança, tá, de screening para criança. Então eu marquei aqui, a primeira coisa, ó, criança e adolescente, eh, devem sofrer screening de cálcio, a intervalo de 1 a 3 anos. Isso foi eu marquei aqui, quando eu li o artigo, eu marquei as coisas que foram as coisas novas. Então isso, inclusive, é um ponto até de controvérsia, ou seja, eles trazem uma recomendação, mas que vai em discordância, porque eles recomendam fazer só cálcio. E o guideline da ACE e o anterior recomenda fazer cálcio e PTH, tá. Então, criança assintomática, não tem consenso que idade deve ser começado o screening, né, e eles passaram fixaram em 10 anos. Eu tinha na minha cabeça como 8, né, eu tinha de artigos que eu tinha lido, então esse consenso foi a outra coisa, foram já 2 coisas que eles mudaram. Eles falam só em cálcio, não fala para ser de rotina PTH por conta de custo, e fixa em 10 anos o início de screening de crianças assintomáticas, tá. A gente já tendo, no caso, ele já trazendo a questão do cálcio e hiperpara, então eu já falei aqui, o PTH saiu, né, como recomendação de rotina, eu botei diferente da ACE, e eu acho que é uma besteira, eu acho que na hora que você for pedir, a gente vai pedir, obviamente, cálcio, fósforo e PTH, né, eu ignoraria essa recomendação deles e continuaria pedindo cálcio, fósforo e PTH. E a imagem não é de screening no caso do hiperpara,
a imagem só deve ser feita subsequente ao diagnóstico do hiperpara, diferente de outros locais que a gente vai falar, tá. Em relação ao hiperpara, se recomenda fazer a radiografia de mão, não só mas ele, no caso, ele já fez por conta do crescimento, mas para a gente avaliar as questões de reabsorção superostal, tá? Mas em relação à questão do hiperpara, a imagem inicial recomendada é ultrassom para evitar a radiação ionizante e avaliar se ele não tem litíase renal, mesmo que assintomática, tá? Então, o guideline não recomenda densitometria de rotina e não recomenda imagem de paratireoide além do ultrassom, tá? Isso é uma recomendação do guideline. Em relação à vigilância de outros, né, o que a gente chama de vigilância de multissistema, né, eu botei aqui, tentei compilar o que está no guideline. Então, se vocês esquecerem, é sempre entre 10 e 15 anos o screening para criança assintomática. Meu foco vai ser criança assintomática, tá? Então, em relação ao tumor de hipófise, o screening tem que começar com 10 anos. Ele recomenda bioquímica, IGF-1 e prolactina, e avaliação de crescimento, né, se não tem galactorreia, no caso da menina, né, puberdade. O menino já entrou em puberdade, ele tem um testículo já de 10 ml, tá, já está púber, mas está baixo, né, então a questão do GF1 provavelmente não teve problema. E a ressonância a partir dos 15 anos, que é a recomendação, e se repetir a cada 2 ou 3 anos, e eles pedem para você avaliar em conjunto com o GF1 e prolactina. O que a gente tem mais medo, que é o pâncreas, em relação ao tumor neuroendócrino, ele recomenda também não ter um consenso se é 10 ou 15, eles deixam em aberto entre 10 e 15 anos e fala para focar em sinal de hipoglicemia, perguntar se a criança não tem sintoma de hipoglicemia, e eles abolem a questão daquela rotina que a gente pede para adulto, tá? Então ele fala que não necessita todo aquele screening bioquímico, tá? E estabelece a imagem se a criança estiver completamente assintomática, 15 anos, e o intervalo a cada 2 a 3 anos. Isso é o que mudou do guideline anterior, que era de 1 a 2 anos, eles espaçaram mais, começa a partir de 15. Então, bioquímica da hipófise em torno de 10, você pode deixar a imagem, se estiver assintomática, tanto do pâncreas quanto da hipófise, a partir de 15. Você pode antecipar se ele tiver alguma alteração, por exemplo, uma prolactina um pouquinho aumentada, você antecipa, né? E ele deixa em aberto do pâncreas, por é o que a gente tem mais medo, entre 10 e 15 anos. Mas se estiver completamente assintomático, 15 anos está ok. Em relação aos outros sistemas, a questão da adrenal, eles falam que a ressonância vai acabar sendo incluída no protocolo do abdômen, então não tem problema. E a avaliação dermatológica de exame físico mesmo para a gente confirmar se tem angiofibroma. Outra coisa que mudou foi que a avaliação do tórax entrava na faixa pediátrica, foi retirado, então passou a ser de rotina só a partir de 25 anos. Então, para criança, de imagem de rotina ficou a hipófise e o pâncreas, tá? Saiu da tomografia de tórax, da paratireoide também não tem nada de rotina, só avaliação bioquímica, tá? O menino, obviamente que eu examinei o menino não tem angiofibroma, né, simula aí já tive paciente com 2 lesõezinhas, assim, no nariz, parecendo espinha, tá, então angiofibroma é muito sugestivo, então 88%, eh, dos pacientes têm associação com neoplasia endócrina múltipla tipo 1, você tem colagenoma e lipoma, em percentual menor, mas o angiofibroma é o que a gente vê com frequência, ele não tinha nenhuma lesão, tá. Aqui eu trouxe o eu mostrei lá o guideline principal, que é aquele Delphi Panel, né, e aqui isso já reverberou para outras publicações, especialmente do pessoal da pediatria. Então essa é uma publicação que ele comenta as mudanças, ou seja, para o pediatra, para o endócrino pediatra, né, que é o foco. E aí eu fiz aqui uns flash que basicamente para reforçar o que a gente já falou. Então, screening bioquímico, 10 anos, criança assintomática, cálcio, tá vendo que ele não bota o PTH, cálcio, prolactina e GF1, intervalo é 1 a 3 anos, não tem consenso em relação à gastrina, tá? Pâncreas, tá vendo? Ele bota entre 10 e 15 de imagem, tá? E mudou, e que era de 1 a 2 anos, passou para 2 a 3, tá? Imagem de hipófise não tem consenso do screening, mas ressonância é o preferível, tá? E começando a partir dos 15 anos, tá? Então, guarda entre 10 e 15 anos, a gente está bem. Se a gente esquecer, pensa entre 10 e 15 anos, tá? E o início do screening bioquímico a partir de 10. Então, eu foquei aqui só na criança, tem mais dado aqui de adulto, tá?
Então aqui só estou repetindo o cronograma de vigilância, início entre 10 e 15 anos, bioquímica básica, que eu incluí o PTH, porque eu acho besteira a gente não fazer isso. Então cálcio, PTH, prolactina e GF1, tá? Então aquela bioquímica do tumor pancreático que geralmente você faz para adulto, cromogranina, gastrina, insulina, glucagon, não precisa, não é rotina se tiver sintomático, mas vocês têm que pensar e pesquisar sintomas de hipoglicemia, tá? E as imagens que mudou foi para de 2 a 3 anos, né, como eu já falei, que eu estou só repetindo. E a gente volta para o motivo da consulta, né, eles queriam tomar GH, né, e eles vieram com esse intuito, né. E aí eu expliquei para ela, falei: "Olha, sem chance, eu não vou passar GH para ele", expliquei, ela obviamente a mãe entendeu, né, o GH e GF1 são potentes mitógenos, né, estimulam a proliferação, né, em célula com perda de heterozigose do gene de MEN1, da menina, obviamente que eu vou acelerar essa tumorigênese dessa criança, eu não vou submeter de forma nenhuma essa criança ao GH, e obviamente que eu vou aumentar o risco de tumor, que ele já vai ter em algum momento, né, então o risco oncológico supere muito o benefício, né, de ganho estatural, tá, então assim, nesse caso nem pensar que esse menino vai usar GH. E a mãe concordou e entendeu perfeitamente, tá. Já a gente voltando para o hiperpara, a questão já muda um pouquinho de figura e é onde tem alguma outra discussão, tá? Quais são os critérios de indicação cirúrgica? Tem algumas coisas parecidas com adulto, lesão de órgão-alvo, nefrolitíase, sintoma neuromuscular, e o cálcio, se ele for um acima do limite, entra como critério. Ele está em 11, não está com 1 mg por decilitro acima do limite, e a princípio, se ele tivesse lesão de órgão-alvo, apesar deles não recomendarem densitometria de rotina. O raio-x de mão dele não tinha nada, eu não pedi densitometria dele ainda não, mas eu pedi as imagens, pedi ressonância de abdômen e de hipófise. Deixei de hipófise, eu vou no final falar o que apareceu, tá. Então a recomendação inicial para ele com o que ele tem, um cálcio sem estar acima, não tem nenhuma lesão óssea na mão e não tem nenhuma, vigilância inicialmente, tá. Mas aí eu entrei, e eu achei interessante trazer por conta disso, o que mais tem mudança nesse guideline em relação ao hiperpara, e que muda alguns parâmetros em relação ao que a gente vê em adulto. Então, assim, a indicação antigamente se recomendava muito a cirurgia precoce, então hoje eles estão tendendo a não, eh, induzir uma cirurgia, tão precoce quanto eles faziam. Então, a cirurgia apenas se o cálcio, como eu já falei, estiver acima de 1, tá, do limite, sintomas de hiperpara com comprometimento de órgão-alvo, e uma outra coisa que eles enfatizam, se tiver um carcinoma concomitante, né, porque a hipercalcemia vai acentuar a hiperplasia de célula G e tem um papel na tumorigênese do gastrinoma. Então, se tiver gastrinoma concomitante, é uma outra indicação. Mas ficando aqui no cálcio e no lesão de órgão-alvo. E o que que é a grande diferença para os outros casos? A paratiroidectomia total com autotransplante, que é o que a gente está habituado a ver em adulto, para criança não é recomendado. Então eles recomendam a paratiroidectomia subtotal, que é retirada de 3 glândulas e meia. Então é a cirurgia que eles recomendam como uma cirurgia índice de escolha. E eles levantam uma outra possibilidade, que é a abordagem unilateral, que é a tiroidectomia menor do que a paratiroidectomia subtotal. Eles usam esse termo, quer dizer, é mais econômica, ou clearance unilateral. Isso aqui é uma meta-análise que ele comparou a paratiroidectomia subtotal, né, com essa unilateral. Então o resultado foi melhor da subtotal, de menos persistência e menos recorrência do hiperpara. No entanto, qual é o problema? Essa comparação dessas duas, o hipopara é muito mais frequente na subtotal, né, que você tira 3 glândulas e meia. E para mim isso é um problema para criança, especialmente uma criança que está crescendo. Então o hipopara pode ser um problema, e aí em função disso, a exceção aceita que o clearance unilateral pode ser uma primeira abordagem nessas crianças. Então isso entrou no meu radar para esse menino, e eu discuti isso com a mãe, a gente vai continuar acompanhando, né, então é uma principal diferença na abordagem das crianças em relação às hiperplasias de múltiplas glândulas, tá. Na criança, por conta desse hipopara, de você estar podendo afetar o crescimento, eh, esse clearance unilateral pode ser uma abordagem a ser considerada, tá. Então, em resumo aqui do o que tem de novidade no guideline, ele eu falei pouco da genética, mas ele, fala que a partir dos 5 anos você já pode fazer. Ele padronizou um pouco melhor a vigilância,
lembrando lá o que eu falei, 10 a 15 anos ele estabeleceu já o critério tanto do bioquímico para o hiperpara, quanto de imagem para a hipófise e para o tumor, pancreático. Mudou em relação a ser mais conservador no hiperpara, então ele reforça aí o watch and wait, né, especialmente adolescentes, para evitar o hipopara, que é o que eu tenho medo, desse menino, porque eu acho que não vai demorar muito para ele ter indicação cirúrgica, e estabelece alguns protocolos formais para transição do pediátrico para o adulto, tá. Então são basicamente as novidades desse guideline. E eu não resisti, botei uma coisinha para eu penso nos meus residentes, eu falei: "Vou botar um negocinho para eles a pegarem e aprenderem uma outra informação", para lembrar no caso, né, a gente que isso aqui já é para adulto, como que é o manuseio. Eu não vou falar nada de insulinoma e gastrinoma, só para a gente focar que é o que dá mais medo na gente, né. Então a causa de morte do nenhum é o tumor pancreático. Então se ele tiver lesão menor que o ponto de corte é 2 centímetros, tá. Então menor do que 2 centímetros, você tem que manter em vigilância ativa, e a indicação cirúrgica se tiver o tumor crescendo e lesão maior do que 2 centímetros, tá. Então esse é o ponto de corte da recomendação desse último guideline, tá. Eu não vou entrar aí no insulinoma nem no gastrinoma. Então a gente já falou, GH baixa estatura e risco de neoplasia, então proibitivo, não vou fazer GH de jeito nenhum, paciente com mutação, né, uma perda de função de supressão tumoral, ainda vou empurrar GH de jeito nenhum, vocês não podem fazer isso, tá. Então, o risco oncológico supera claramente os riscos, tá. Então, GH está contraindicado, lembrar aí, reforçando que esse guideline estabeleceu e marcou bem que aí o rastreio principal, imagem e ressonância de tanto de célula quanto de abdômen, tá, vai evitar radiação. No tomografia de tórax empurrou para 25, tá. E a grande questão de discussão no caso dele é a questão do hipopara, tá. O hipopara é uma coisa que eu tenho medo, se ele houver necessidade de tratar, e vai ter que ser muito bem discutido qual o melhor procedimento. Inclusive, se a gente optar pela ciclírace unilateral, né, qual o método que nesses casos se recomenda avaliação individualizada de saber eventualmente quais são as glândulas com mais hiperplasia. Então isso é uma outra discussão, tá. Então aqui estão as referências. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Se ficou mais para a galera da endócrino. Abraço. E perdão, faltou esse último, que é uma uma outra coisa que eu acho importante, que é o encaminhamento de segmento. Eu, depois que a mãe me mandou, o alguns resultados, eu já tinha conversado com ela que eu acho que ele precisa para o serviço universitário. Ele está transitando só em serviço particular. Mesmo eu tendo conhecimento do que solicitar, ela concordou também. Eles moram em outro estado, eu vou até ver, não vou falar qual é o estado que ela mora, mas vou conversar com e pedir indicação, fazer contato onde que seria o lugar mais adequado. Então esse é um caso específico que a gente não pode abraçar, por mais que eu acredite que tenha conhecimento, eu acho que é um menino que tem que ficar num serviço multidisciplinar. Então eu botei aqui, que é onde eu trabalho, no caso, que é o hospital universitário onde eu trabalho, mas esse caso especificamente é um caso que, né, qualquer um de nós, e no meu caso eu não f eu segui as recomendações dos meus grandes professores que me ensinaram isso, da gente saber os nossos limites, né. Professor Ricardo Carneiro, grande mestre e professor com que eu aprendi muito. Eh, eu mantenho isso na minha prática diária. Então, essa complexidade exige um acesso de multiespecialidade, geneticista, então, coisas novas que vão surgir, por mais que a gente tente se manter, então acho que isso é válido para esse menino também, tá. Então, encerrando de novo, espero que vocês tenham gostado. Abraço.